Boa noite, prazer estar aqui novamente para mais uma palestra, para mais um bate-papo com vocês. Gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Lembrar que o acesso é entrar no nosso site www.drluiscolon.com.br/ao-vivo para a gente poder acessar. As perguntas vão começar a aparecer e a gente vai respondendo na medida da possibilidade. Para quem já vem nos acompanhando, esse é o terceiro tema dos três que nós divulgamos, que foram eleitos para que a gente pudesse bater esse papo. Vamos falar hoje sobre um nome difícil, mas uma doença razoavelmente comum, chamada espondilolistese. Então, o que significa espondilolistese? Vamos dividir essa palavra em dois pedaços, né? Espôndilo e listese. Espôndilo é o nome grego de coluna. Então, o que você lê, o que você ouve falar, a palavra espôndilo significa coluna. Tá? E listese, na verdade, olistesis, né, também é um sufixo grego chamado listese. O nome significa escorregar, escorregamento. Então, estamos falando de um conceito, de uma doença onde o termo significa escorregamento da coluna. Eu vou explicar já o que significa esse escorregamento da coluna. A espondilolistese está presente em uma porcentagem razoável da população. Até 5% da população geral é portadora de espondilolistese. Isso pode acontecer na coluna cervical, na coluna dorsal, mas a maior incidência disparado é na região lombar. Na verdade, nós vamos falar 90% das lesões ocorrem na região lombar, na parte de baixo da coluna. Tá? 5% então da população tem a espondilolistese e tem algum grau de escorregamento vertebral e nem sabe que tem, inclusive. Muitos nem sabem que tem. Né? Essa espondilolistese ela pode acontecer depois de uma falha óssea, que eu também vou explicar depois. Essa falha óssea é muito mais comum em meninos, mas o escorregamento da vértebra é muito mais comum em meninas. Né? A raça branca também tem uma incidência maior de desenvolver esta doença do que os indivíduos de outras etnias, do branco, do negro, do pardo, tá? E do oriental. Então, o indivíduo da raça branca tem até 3 vezes mais chance de desenvolver essa doença, tá bom? As mulheres têm 6 vezes mais chance de desenvolver essa doença de forma degenerativa do que os homens. No entanto, a incidência é maior em homens quando a gente está falando de causas de natureza traumática. Tá bom? Vamos lá. Eu vou usar a maquete aqui, eu acho que dá para ver, né? A maquete. Então, aqui nós estamos. Vamos pegar primeiro esta aqui, para a gente determinar que a gente está falando da coluna lombar, né? Então, a coluna lombar, a gente sempre volta a dizer, composta de 5 vértebras: L1, L2, L3, L4, L5, e aí já começam os ossos do saco. Né? Então, se você observar, as vértebras elas têm um alinhamento perfeito entre elas, apesar da curvatura. Né? Existe a curvatura, mas essa curvatura ela obedece um alinhamento, um alinhamento natural. Né? Quando você observa aqui a porção posterior da vértebra, ela se alinha com a de baixo, se alinha com a de baixo, se alinha com a de baixo, e assim sucessivamente. Por uma falha ou por algum outro problema ou por um defeito congênito, qualquer alteração que a gente vai dizer que acontece, uma vértebra acaba se escorregando para frente em relação à vértebra de baixo. Então, esta alteração é o que a gente dá o nome de espondilolistese. É um desalinhamento, um escorregamento de uma vértebra em relação à outra. Tá? Isso pode acontecer em qualquer segmento da coluna vertebral. Tá? Que a gente está exemplificando aqui em relação à coluna lombar. Tá? É importante destacar que
80% das pessoas tem isso e não sabem que tem. Apenas 20% das pessoas podem desenvolver essa doença de forma sintomática. Tá? Então, esse escorregamento vertebral, em relação à questão da lombar, pode acontecer por 5 tipos, em 5 circunstâncias distintas. A primeira é a congênita. A pessoa nasce com um defeito na região das articulações, na região próxima da articulação, a gente chama de PARS, P-A-R-S, e por um defeito nesta região ocorre uma fraqueza óssea, e porque ocorre essa fraqueza óssea, pode começar a acontecer um deslizamento vertebral. Então, por um defeito congênito, uma falha. A outra dos 5 tipos, ocorre dos 5 tipos. O primeiro é o congênito, o segundo é o ístmico, por uma falha, por um alargamento desta região. Essa pars ela é mais longa do que deveria, e isso também leva a uma sobrecarga, que também pode levar a esse escorregamento. A terceira é a degenerativa, que é o desgaste. Por um desgaste nas articulações ou por um desgaste nesse segmento, pode acontecer uma fraqueza, e aí a fraqueza leva ao escorregamento. O quarto tipo é por um traumatismo, por um estresse traumático, ou por um trauma direto, ou por um trauma indireto, pode acontecer uma lesão nessa região e aí o escorregamento. E a quinta é por uma causa, nós chamamos uma causa patológica, por um tumor, por um outro tipo de doença, ocorre também uma lesão, uma fratura nessa região, mas assim, não necessariamente por um trauma, mas por uma doença, por uma doença de outras partes do corpo que acometeu a coluna, ou por uma própria doença da coluna, pode acontecer esse deslizamento vertebral. Tá? Eu tenho algumas imagens que eu gostaria de colocar para exemplificar melhor para vocês o que acontece em relação às imagens, né? Os sintomas e as coisas como elas acontecem. Aqui já está. Essa é uma imagem que representa o que acontece num escorregamento na região cervical. Tá? Isso aconteceu por uma fratura, por uma lesão. Esse paciente certamente teve um acometimento medular, um esmagamento da coluna cervical entre a quinta vértebra lombar e a sexta. Então é uma luxação, é uma fratura, uma espondilolistese entre C5 e C6. É um escorregamento anterior entre uma vértebra e outra por uma lesão traumática. Tá? Próximo, por favor. Aí é uma exemplificação exatamente do que eu expliquei. Quer dizer, ocorre uma alteração ali na região da faceta da articulação, e justamente por essa alteração ocorre esse deslizamento, e aí ele está mostrando que pelo escorregamento pode acontecer uma compressão de raízes ou da medula. Né? O próximo, por favor. Aí uma imagem de uma ressonância magnética mostrando na mesma região entre a quarta e a quinta vértebra lombar, um escorregamento entre a quarta e a quinta vértebra lombar e uma consequente lesão no disco. Ali observa-se nitidamente que o disco, que é aquela bolachinha que vai entre as vértebras, que a gente já conversou sobre hérnia de disco, então está acontecendo ali uma alteração no próprio disco. Tá bom? A próxima, por favor. E aí uma imagem mostrando o nível de escorregamento da quarta vértebra em relação à quinta. Tá? Importante destacar nessa imagem que aí, exatamente onde está a seta, é onde ele mostra a lesão. Então, é exatamente onde eu estava explicando. Tá bom? Próximo. Isso. O que ele está mostrando ali em amarelo é o quanto uma vértebra deslizou em relação à outra. Isso também é importante, porque existe uma classificação que determina o quanto em porcentagem a quarta vértebra deslizou em relação à quinta. Ele pode ter deslizado 25%, 50%, 75% e deslizado completamente, o que caracteriza os graus. Tá bom? Acho que acabou. Né? Isso. Essa última imagem é que mostra exatamente o que eu estava dizendo. Ó. O grau 0 é nenhum nível de escorregamento. O grau 1 se você dividir a vértebra de cima em 4 partes, esse escorregamento ele é uma das 4 partes. O grau 2 é 2, o grau 3 é 3
e o grau 4 é 4, é quase que a vértebra toda escorregada em relação a ela, né? Uma lesão extremamente grave e pouco comum. Tá certo? Então, e aí uma imagem de tomografia mostrando exatamente aonde ocorre a falha óssea da pars. Certo? Não sei se tem mais agora. Beleza. Então, vamos voltar aqui com a gente. Então é importante destacar o seguinte. Legal. Então, só exemplificar, né? Acho que dá para ver bem. O escorregamento grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, lá como se tivesse já vindo assim para frente. Uma lesão muito grave, muito difícil. Né? Legal. Quais são os sintomas, né? O paciente sente quando ele tem esse grau de lesão? Então, primeiro, ele pode ter um sintoma muito brando ou nenhum sintoma. Ele pode desenvolver apenas uma dor lombar localizada, sem sinais de irradiação, uma dor, muitas vezes, quando ele executa o movimento para estender, quer dizer, para esticar o tronco para trás, ou em hiperflexão, quando a gente abaixa para pegar alguma coisa, a pessoa pode desenvolver algum tipo de sintoma. Muitas vezes passa batido, né? Acha que aquela dorzinha lombar só por uma alteração mecânica e às vezes não faz o diagnóstico. Né? Às vezes ele pode estar desenvolvendo aquela lise, aquela falha óssea, mas sem ainda o grau de escorregamento. Né? Então, ele tem alguma dor localizada, lombar, sem sinais de irradiação, mas ele não tem, não procura médico, não vai a algum atendimento. Né? Na medida que vai se desenvolvendo esse grau de escorregamento, então, como aquelas ilustrações mostravam, pode haver uma compressão, porque o canal por onde passam os nervos vai ficando pressionado, dá para ver direitinho, né? Vai havendo uma compressão, e essa compressão vai tornando a luz, o canal por onde passam os nervos, vai ficando mais estreitado, como mostravam aquelas ilustrações, a gente está vendo na maquete aqui. Na medida que vai se desenvolvendo essa compressão, o paciente pode começar a desenvolver sintomas de uma dor lombar que segue o trajeto em direção às pernas, justamente porque as raízes apertadas podem seguir o trajeto e ocasionar esse desconforto. Né? Quando isso acontece, aí normalmente o paciente vem procurar o médico e às vezes ele já tem um grau às vezes acentuado. Né? Então, os sintomas mais exuberantes da espondilolistese são dor lombar localizada ou dor lombar que irradia para as pernas. Tá? No caso da coluna cervical, dor cervical localizada, dor cervical que irradia para os braços ou para os braços e para as pernas. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito através, aparentemente, principalmente de um exame clínico, onde o médico consegue examinar e, dado o grau de deslizamento de uma vértebra sobre a outra, ele tem uma acentuação da curvatura lombar. Quer dizer, aquela pessoa que tem uma lordose, uma curvatura muito acentuada e tem um degrau na coluna, significa que este osso foi muito para frente em relação ao outro e você palpa como se fosse um degrau, como se fosse uma escada. Isso é muito comum quando o paciente tem essa suspeita diagnóstica. O médico investiga na palpação, ele sente dor quando palpa nessas estruturas ou nos ligamentos entre elas, e muitas vezes há um degrau, um escorregamento palpável entre uma vértebra e outra. E muitas vezes, quando você vai fazer a radiografia, onde você nota essa alteração. O diagnóstico por imagem é através de exames radiológicos, então o raio-x é um exame que evidencia bastante isso. Né? A tomografia é um exame muito bom, que também você consegue localizar, como eu mostrei anteriormente, a falha óssea, que pode levar ao grau de escorregamento. Ressonância magnética é um exame muito bom, porque ele pode mostrar, além do grau de estreitamento, além do escorregamento, o grau de estreitamento, estenose do canal e compressão de nervos e de raízes. E você pode também lançar mão de outros exames para você determinar o seguinte. É muito importante a gente determinar se essas vértebras escorregaram e continuam escorregando, ou se elas escorregaram e pararam de escorregar. Pode ter acontecido um evento, ocorreu um deslizamento de uma forma traumática ou de uma forma degenerativa, enfim, e isso por qualquer motivo, ou por um determinado tratamento, muitas vezes a pessoa acaba tratando sem saber, fazendo repouso,
aquilo parou de escorregar. Então, existem exames que podem determinar se ainda há uma tentativa do organismo de resolver aquilo ou não. Um exame muito comum que a gente costuma pedir quando há essa suspeita diagnóstica é um exame chamado cintilografia óssea, que faz um mapeamento do nosso esqueleto e determina se está havendo crescimento celular ou não. Se estiver havendo uma tentativa do organismo de resolver aquilo, de cicatrizar aquilo, haverá uma mancha escura ali naquela região, porque justamente mostra que haverá uma tentativa do organismo de resolver aquelas circunstâncias. Se aquilo já é uma circunstância definida, definitiva, a imagem não vai mostrar alterações. Então, esses exames de imagem podem determinar o nível do escorregamento e em que nível, em que graduação de tentativa de resolução o seu organismo está dando para aquilo. Tá? Bom, qual é o tratamento para isso? O tratamento da espondilolistese depende muito da graduação, em que momento os sintomas estão ou não compatíveis com o seu diagnóstico feito através das imagens. Se o paciente tiver pouca dor, ou se ele tiver imagens compatíveis com o estágio inicial, como eu falei anteriormente, 80% das pessoas melhoram com o tratamento clínico, pode ser instituído um tratamento clínico também. Normalmente, a gente tenta um tratamento com um colete ou com um repouso. Num primeiro momento, apenas repouso, uso de uma medicação analgésica ou anti-inflamatório e, posteriormente, se isso não tiver sendo suficiente, a gente pode instalar uma cinta. Eu tenho aí uma imagem de uma cinta, um colete. O colete, na verdade, ele chama colete, mas é uma cinta. A gente já consegue ver como se fosse uma cinta. Ela tem uns dispositivos de fixação atrás, como se fossem uns arames longitudinais que a gente coloca, e esse velcro que você amarra na frente e ele molda a sua cintura e estabiliza a coluna. A ideia é que você use esse colete por um período o mais tempo possível, durante um período entre 60 e até 90 dias, e depois você remove o colete de forma gradual e progressiva e volta a tocar sua vida normal. A próxima imagem mostra um segundo estágio de uma tentativa de tratamento clínico baseado em exercícios, a base de fisioterapia. No caso aí, ele está demonstrando uma hidroterapia, quer dizer, uma atividade terapêutica na água. É uma fisioterapia, mas é uma fisioterapia na água. A fisioterapia convencional também é muito utilizada, tem excelentes resultados, tanto para alongar quanto para fortalecer a musculatura da coluna. Tá? E, em alguns casos onde não é possível o tratamento clínico, há a intervenção cirúrgica, aí mostrando uma imagem de um escorregamento vertebral entre a quarta e a quinta vértebra lombar. Foi realizada uma fixação posterior por meio desses parafusos, né, esses parafusos colocados por trás da vértebra. Se vocês notarem aonde está o disco, onde está o gominho ali entre as vértebras, existe um dispositivo metálico ali também, que ele é vazado em cima e embaixo, é colocado um enxerto de osso, que é para fazer esse osso grudar. Então é feita uma fixação, tanto atrás quanto na frente. A gente chama de artrodese, uma fixação vertebral, com o objetivo de impedir que o osso de cima continue deslizando no de baixo. Isso, as imagens são essas. Importante destacar que, como eu disse anteriormente, a maior parte das pessoas acabam melhorando com o tratamento clínico sem a necessidade da intervenção cirúrgica. Tá? Então, é isso. Falamos aí um pouquinho de espondilolistese. Espero que vocês tenham conseguido entender aí mais ou menos a nossa explicação. Podemos já abrir para as perguntas, né? Legal. Joia, vamos começar aqui. A Maria Cláudia perguntando o seguinte: se dores no pescoço com sinal de queimação pode ser um sinal de espondilolistese? Maria Cláudia, se você tem apenas uma dor na região posterior do pescoço e essa dor for uma dor em queimação, pode ser um sinal de espondilolistese, mas é pouco provável que isso esteja acontecendo. Primeiro porque você está falando de uma dor no pescoço, e é muito menos comum esse escorregamento vertebral
na coluna cervical do que na lombar. Segundo, que a sua dor é uma dor tipo queimação, né? Você está falando de uma dor no pescoço tipo queimação, é muito mais provável que a gente esteja falando de uma dor na região posterior muscular. A queimação é uma liberação de uma endorfina, de um ácido chamado ácido lático, que muitas vezes está relacionado com falta de alongamento, com um encurtamento da musculatura. Então, pode ser um sinal de espondilolistese, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que isso é pouquíssimo provável, tá bom? De qualquer forma, vale a pena uma investigação para a gente ver se nós estamos falando de uma alteração postural ou se existe algum problema na estrutura da sua coluna. Tá bom, Maria Cláudia? Um abraço, obrigado pelo contato aí, pela participação. A Elizabeth Ferreira, ela está falando que a filha dela tem 14 anos e tem um diagnóstico de pitose. Se ela pode ter dor permanente, se a vértebra tem correção. Legal, Elizabeth. Pitose, espondilopitose, é quando a vértebra ela tem um grau de escorregamento tão acentuado que ela como se ela pingasse como se fosse uma gota. Quer dizer, não é mais uma espondilolistese. Ela é tão acentuada que ela já tem um grau de deslizamento, assim, nesse sentido. É como se ela escorregasse para frente e já caísse como se fosse uma gota. Pitose é um termo usado para exemplificar o que seria uma gota. Tá? Então esse termo é um termo usado para essa finalidade. Elizabeth, trata-se de uma lesão grave, né? Muito provavelmente pela faixa etária da sua filha, uma lesão congênita. Ela nasceu com alguma falha óssea nessa região que foi levando a esse nível tão extenso de escorregamento, né? Ela pode ter dor permanente e a vértebra tem correção, mas é uma correção eminentemente cirúrgica. Precisa conversar com a equipe médica que está te atendendo, que está assistindo sua filha, para determinar se realmente há essa necessidade cirúrgica, porque muitas vezes essa pitose ela tem uma graduação bastante acentuada, mas a pessoa ela está compensada, ela atingiu um nível de estabilidade, apesar do grau da deformidade ser muito acentuado. Como a gente está falando de uma cirurgia muito perigosa, uma cirurgia muito grande, precisa ver se vale a pena custo-benefício de fazer uma cirurgia nesse sentido e se ela vai ter algum grau de melhora em relação a isso. No caso grave, precisa ser melhor avaliado. A gente precisa ver se ela tem alterações neurológicas ou não, se ela tem um quadro de dor e se essa dor é porque essa vértebra ainda continua escorregando ou não, ou se ela tem a dor porque o grau de compressão de raiz é muito grande, né? Precisa determinar qual que é o tratamento para ela. Tá bom, Elizabeth Ferreira? Muito obrigado pelo contato, viu? Um grande abraço para você. A Cristina Ramalho está lá pelo YouTube, né? Ela está perguntando qual é o grau da listese, em qual grau da listese podemos ter sintomas. Legal sua pergunta, Cristina. A gente pode ter sintomas em qualquer grau, na verdade. É óbvio que quanto mais acentuado, maior chance de você desenvolver sintomas de dor lombar e de compressão das raízes, conforme eu mencionei. Mas é como eu disse, às vezes um grau 1, né, quer dizer, um grau 0, quer dizer, há apenas a lise, apenas a falha óssea, mas não há nenhum grau de escorregamento, o paciente já pode ter sintomas. Você perguntou em qual grau da listese. Quer dizer, às vezes no grau 0, o paciente já pode ter sintomas de dor. Agora, para ele ter um sintoma de compressão de raiz, precisa haver mesmo um grau de algum nível de deslizamento por compressão, né? Às vezes a pessoa tem uma falha óssea e a falha óssea leva a uma reação inflamatória que produz reação de sintoma na raiz. O paciente tem uma reação inflamatória de dor na raiz, mas não por compressão. Então a resposta é: qualquer grau de listese pode ter sintomas. Tá bom, Cristina Ramalho? Obrigado pelo contato, viu? Um abraço para você. E a Caina Silva, ou Caína Silva, pelo Facebook, está perguntando se ela pode realizar exercícios físicos como corrida e ciclismo. Perfeito, Caina. Depende muito em que momento do tratamento você está. Se nós estamos numa fase de investigação, você ainda tem um sintoma de dor, de incapacidade funcional, nós estamos lá, lembra que eu coloquei em relação ao colete. Nós estamos fazendo primeiro um tratamento para investigar
se isso parou de escorregar ou se continua escorregando, então ainda não se deve pensar numa atividade física. Agora, num segundo momento, você melhorou do seu sintoma, está documentado de que esse escorregamento vertebral não está mais acontecendo, você pode e deve realizar práticas físicas como quaisquer. É que você colocou atividades aqui que são atividades que chamam um pouco a atenção, cada um por seu motivo. A corrida, porque ela é uma atividade de impacto e de um modo geral, articulações de impacto, como coluna lombar, quadril, joelho, tornozelo, não são muito beneficiadas por atividades de impacto como a corrida. E no caso do ciclismo, especificamente em relação à coluna, a gente está falando de uma atitude postural, principalmente se for o ciclismo de forma competitiva, onde você tem que se posicionar numa atitude em muita flexão da sua coluna lombar. Isso também não é lá muito bom do ponto de vista ergonômico. Agora, se você está falando sobre realizar atividades físicas de condicionamento físico, aí sim, eu acho que é perfeitamente aceitável. Eu não escolheria a corrida e nem o ciclismo se você fosse portadora dessas patologias. Isso não significa de forma nenhuma que você não possa nem não deva realizar atividades físicas. Tá legal? Caína Silva, obrigado pelo contato. Temos mais algumas aqui. A Selma Rodrigues, ela está perguntando o seguinte: como é que é feita a cirurgia da espondilolistese? É isso, Selma. Eu acho que eu não sei se você pegou o finalzinho, eu coloquei uma imagem, mas basicamente vamos colocar o seguinte: o objetivo do tratamento cirúrgico da espondilolistese é impedir que a vértebra continue deslizando uma em relação à outra. Se no momento da cirurgia houver um grau de compressão, ou seja, se o canal por onde passam os nervos estiver pressionado, você necessariamente precisa descomprimir este canal e fixar uma vértebra na outra com o objetivo de impedir esse deslizamento. Então, de modo geral, hoje, tradicionalmente, deixa eu colocar aqui de costa, você introduz de forma regular, de forma gradual e progressiva, para voltar completamente ao normal. Se no retorno das atividades físicas, ou das atividades de rotina, o paciente voltar a desenvolver o sintoma, o que significa? Significa que o colete estabilizou, mas que a doença não foi completamente tratada. Então, nós pensamos o seguinte: se a estabilização através de um colete melhorou o seu quadro clínico e depois você não teve mais a melhora do quadro clínico, uma eventual cirurgia pode sim ser considerada. Vale aqui destacar, eu não vi sua radiografia, não vi sua tomografia, não vi o grau de escorregamento, não te examinei, mas pode acontecer, pode ser necessário. No seu caso, se você usou o colete, teve uma melhora, depois que você tirou o colete e você voltou a desenvolver dor, a cirurgia pode estar indicada. Tá legal? Acho que já deu o nosso tempo, né? A gente queria agradecer a presença. Hoje a gente teve uma quantidade grande de gente aí, novamente. É uma honra para mim ter a presença de vocês. Nós temos novidades, temos algumas novidades aí. O pessoal da produção está inventando umas coisas muito legais para a gente vai estar... Já estamos desenvolvendo algumas coisas muito inovadoras em relação à divulgação de saúde, divulgação de princípios ergonômicos, e para falar de coluna, para falar de saúde, né, para falar menos de doença e mais de saúde. E a nossa produção aí está toda a prova já fazendo algumas coisas muito legais. Aguardem, a gente tem grandes novidades, tá bom? Nos próximos meses aí. Muito obrigado pelo contato, muito obrigado pela audiência. Nossa palestra vai ficar aí no Facebook, vai ficar no YouTube. As pessoas vão conseguir continuar acessando. As perguntas que a gente não pôde responder hoje por falta de tempo estarão respondidas ao longo da noite de hoje e no dia de amanhã e nos demais, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço, boa noite.